o Senhor providenciou tudo, o Senhor nos capacitou, somos ramos cada vez mais fortalecidos, parrudos. E não é qualquer vento e qualquer tempestade que vai quebrar a gente. Não pode ser. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos resistir às tentações. Resista. Mas eu não aguento quando eu vejo isso. Resista, porque você foi enxertado nele. O pecado não te domina mais. Agora você tem autoridade sobre o pecado. Meus queridos irmãos, graça e paz, olha, muito amor, muita alegria no coração, eu estou muito feliz. Esse sermão, olha, vai falar muito contigo. Enxertados para frutificar. Quer saber por que tua vida pode estar infrutífera? Venha conosco. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos 11. Vamos ler dos versos 17 ao verso de número 21. Romanos 11, 17 a 21. E o tema é enxertados para frutificar. Nos diz assim então a palavra do Senhor: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Senhor, a tua palavra sempre faz aquilo que te agrada. Fale conosco por intermédio dela, em nome de Jesus. Amém, Pai. Se você observar o contexto do texto escrito, eu preciso fazer uma introdução explicando isso aqui à igreja. Você vai observar que o apóstolo Paulo está falando do judeu como um ramo legítimo, e que, estando enxertado na videira, deveria frutificar, mas esse ramo legítimo não quis estar colado junto da videira. Ao contrário, a Bíblia diz até que ele veio para os seus, mas os seus. Então agora o apóstolo Paulo está falando: eu, que fui chamado, sou pregador aos gentios, estou dizendo agora que esse ramo bravo, quem são essas pessoas que ele considera como ramo bravo? Os gentios. Nós fomos enxertados na videira. E se você for ver o texto mais à frente um pouquinho, você vai começar a observar que em todo o contexto sempre vem a palavra enxerto. Olha o verso de número 23. Se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez, diz o texto. E lendo todo o capítulo para uma melhor compreensão, você vai perceber que o enxerto que Deus está fazendo, Deus tinha dois propósitos. Primeiro, estender a salvação a todos os homens. Bem como, eu vou pedir assim, se puder, ajuda essa criança, me ajuda, gente, por favor. Se puder aqui,
sei se tem o pessoal do departamento infantil. Obrigado, queridos. Desculpa, irmãos, eu tenho dificuldade, sinceramente. Ainda mais com criança que sofre tanto. Criança não tem horário para comer, para beber, para nada. Criança é criança, não é verdade? E a gente tem que ter aquele jeitinho. Obrigado, queridos. E quando o apóstolo está falando do enxerto, ele está falando então do povo judeu que será novamente enxertado. Irmãos, eu creio piamente, que haverá um grande dia lá no final que Deus vai salvar, mas esses judeus vão cair na real, porque o grande propósito, eu dizia, tem uma duplicidade do que Deus está fazendo. A primeira é gerar ciúme no judeu, e o texto vai falar disso. Quando ele vê o gentio agora usufruindo das maravilhas, das bênçãos, das promessas, vai gerar ciúme. Mas não é o ciúme que você está acostumado aí, não. Tem gente que tem um ciúme que é doentio, é ou não é? Aquele ciúme, não, é aquele ciúme bom que te leva a boas práticas, às coisas boas. Mas também o gentio seria alcançado pela fé e enxertado na videira. Ou seja, com esses enxertos, a gente começa a perceber que só tem uma forma de você estar ligado na videira verdadeira. Ele veio para os seus não receberam, mas haverá um dia, o texto vai falar isso lá no final, já nos versos 23, 24, 25, que eles serão, em se arrependendo novamente, enxertados. E que nós, como uma planta brava, fomos enxertados também. Só tem uma forma de permanecermos nessa videira frutificando, sabe como? Sendo enxertados. Enxertados. Mas o que é um enxerto? Por que nós vimos o vídeo? A gente vai ver que é uma técnica agrícola chamada enxertia, e que já 2000 anos atrás isso já vinha sendo praticado, até porque a gente vai ver que nessa videira nós temos um cabeça, e quando somos enxertados nessa videira, essas árvores vão ficando cada vez mais frondosas, os galhos vão cada vez mais crescendo e frutificando. Agora, essa técnica, ela se dá por juntar tecido por tecido. Vocês viram o corte que foi dado ali na planta, na ramificação? Não pode nem tocar naquilo, irmãos. Juntou tecido com tecido. Qual a obrigação? Daquela parte que fica embaixo, aquilo é chamado de cavalo. O cavalo vai fornecer seiva, nutriente, tudo que o ramo precisar. Vocês viram que ele colocou ali um barbante ali em volta, amarrou, para não descolar. Por quê? O segredo é permanecer. Por isso está grudado. E essa técnica da enxertia, o papel do enxerto é melhorar o DNA daquele galho, daquele ramo que fora enxertado. Mas só isso, pastor? Não, tem a finalidade de frutificar, e dentro desse processo de enxertia, essa produção vai sendo cada vez mais maravilhosa. É diferente de você pegar uma semente e colocar no chão. E eu queria exatamente não pensar com você no texto, agora me permitam fazer isso, no que é o judeu e o gentio. Você já compreendeu essa parte que o texto está falando? Eu queria pensar com você agora o porquê que nós, como oliveira, como aquela plantinha brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Por que esse ramo foi colocado ali? O que isso tem a ver com a nossa vida? Se não fosse essa graça divina, nós não teríamos sido enxertados na videira verdadeira. E essa restauração de Israel no final, irmãos, vai ser um milagre. Aliás, eu abro um parênteses. A gente olha para o judeu, você vai em Israel, estão eles andando lá, né, roupinha branca, aquele terno preto, sapato, chapelão, costeleta, de um lado para o outro. Vai lá toda hora, fica lá no muro das lamentações.
se inclinando, batendo a cabeça, é como a chama, é como todo o corpo que glorifica o nome do Senhor. Mas haverá um grande dia, que eu creio que Deus vai restaurar esse povo, e serão novamente enxertados na videira verdadeira. Mas para que Deus nos enxertou nele? Primeiro, todo processo de enxertia, ele visa uma produção quantitativa. Ou seja, prima por qualidade, prima por quantidade. O que ele quer? Otimizar recursos para melhorar aquele ramo que fora ali colocado e ele gerar frutos cada vez melhores. Você entende por que você foi enxertado na videira verdadeira? Pois a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? As coisas velhas, e eis que todo processo de enxerto, você perde as suas características de DNA. Surge um novo ser, é uma nova forma. Não tem como dizer mais que é a mesma coisa depois do enxerto feito. Por isso que nós fomos enxertados nessa videira, ao ponto de sermos vistos como coisa nova. Tudo velho passou, ou seja, nasce um novo homem, é gerado um DNA novo, e somos regenerados por essa palavra, e não mais daquela semente corruptível, agora de uma semente incorruptível, que diz a palavra de Deus. Quando compreendemos isso, meus amados irmãos, não há mais motivo para a gente não frutificar. A gente gosta sempre de dizer assim, né? Errar é humano. Errar é humano. Mas acertar é divino. E o DNA que recebemos é para acertar, é para melhorar, é para produzir. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Mas para que propósito, irmãos? Para quê? Ele fala, somos geração eleita, sacerdócio real. Para quê? Alguém lembra? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que chamou, é para frutificar. A gente gosta de trazer a primeira parte dizendo, eu sou. Até tem alguns cultos que as pessoas começa o culto, pega a Bíblia e fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu não sei o que a Bíblia não sei o que lá, eu que tal, e aí vai. Mas se esquece do segundo, não lê o texto todo, o vírgula, tem uma segunda parte que está dizendo, tem um propósito. Qual é o propósito? Anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para maravilhosa luz, ou seja, frutificar. Deus mudou o meu e o teu DNA enxertados com um propósito, frutifique. O selo de qualidade da vida que Deus nos deu é maravilhoso, irmãos. Eu fico vendo assim, quem gosta de café tem um selo. Outro dia eu estava ouvindo até um outro dando aula de café e falando que tem um tipo de café, um dos mais raros que tem, e se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pergunte ao pastor Pedro. Ele é PhD em café. E aí que parece que o animal come a semente, depois não sei o que lá, e aí pega a semente. Irmão, quando eu pensei naquilo, eu não tomo esse café nem me pagando. Aí me disseram assim, mas pastor, esse café é o mais caro que tem. É um selo de qualidade, mas muito superior. Eu falei, irmão, primeiro que eu já não ligo para café. Agora, eu vou comer um grão de café que o passarinho comeu. Eu fico, não, isso aí para mim não dá não. Não, estou fora. Você faz ideia do selo de qualidade da sua vida com Deus? Sacerdócio real, povo exclusivo, geração eleita. Olha o selo de qualidade de Deus nas nossas vidas, mas com um propósito, não é para botar o selo na estante e falar, esse café, essa parte, esse ramo, não, você é um ramo com selo de qualidade, e esse selo de qualidade, geração eleita, sacerdócio real, é para frutificar.
Todo enxerto vai visar isso, por isso fomos criados para as boas obras, para frutificar nelas, pois Deus já tinha realizado em Cristo para vivermos essas obras. Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje, para que nós frutificássemos. Ele nos enxertou, Ele nos regenerou para vivermos uma esperança viva. E essa transformação é uma transformação processual. Atinge primeiramente, por isso há uma metanoia. Eu fico, às vezes, impressionado com cultos que as pessoas atingem muito a emoção, mas pouco o intelecto. Porque eu penso que a fé, primeiro, ela deve atingir o teu intelecto e depois as tuas emoções. Por isso tem muita gente dando valor à experiência mais do que à palavra de Deus. E eu questiono muito isso. É muita gente dizendo assim, eu senti, mas isso é bíblico? Não, mas eu senti. Mas sentir eu sinto coisa toda hora, e daí? Inclusive agora eu estou sentindo raiva de você falando isso, olha que coisa. Não é? Se é para sentir, eu também sinto, irmãos. O que importa é a palavra. Mas as pessoas hoje, eu vejo assim, testemunhos lindos, irmão. Tem gente que vai fazer uma palestra, 50 minutos de testemunho, mas fala 1 minuto, um texto bíblico, para tentar justificar o testemunho. Pouco fala da palavra. O que muda a gente não é a emoção, é o intelecto, é a transformação da mente, da cabeça. Aí sim atinge as nossas emoções. Não se iluda com isso não, irmão, isso é processo. Por quê? Às vezes um bom testemunho sem a palavra de Deus gera comoção. Mas a palavra de Deus gera vida, mudança, estrutura. Aonde a palavra entra, penetra, faz divisão. A palavra limpa, a palavra purifica, a palavra transforma. Se tem uma coisa poderosa, é a palavra de Deus. Cuidado para não ficar dando muito valor à emoção e largar a palavra de lado. Aliás, cuidado até com as palestras que são feitas, que a emoção aflora, mas a palavra está deixando de lado. O que vai mudar a vida de alguém é a palavra de Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, há um processo na nossa vida no enxerto. Há uma transformação. Mas vai chegar até que ponto, pastor? Efésios 4:11 em diante vem dizendo, até chegarmos à medida da estatura, o nosso modelo, ou seja, a plenitude de Cristo Jesus. Me perdoe a redundância. É uma plenitude. Agora, quando nós somos transformados, somos fortalecidos. Mas para quê, irmãos? Há uma frutificação que Deus conta que nós façamos. O problema de nós, os ramos bravos, é que a gente se dá por satisfeito de estar amarrado na videira verdadeira. Mas me parece que a transformação não está havendo. Não há frutificação. Tem áreas nas nossas vidas que estão extremamente improdutivas e inférteis. Por quê? O processo não ocorre. Às vezes a gente não percebe, mas a gente até rejeita. Meus queridos irmãos, uma das coisas que eu mais passo na vida e que eu mais apanho é da minha própria família. E todas as vezes que eu vou virar para Deus e falar assim, Deus, acho que eu não merecia ser tratado assim não. Deus fala assim comigo, você está fazendo a mesma coisa comigo, Anderson. Aí eu tento assim, eu acho que eu sou esperto, eu tento assim, sabe, Marquinhos, falar com Deus e dizer assim, não, Deus, eu não estou fazendo isso não. Vou te mostrar o que tu faz. A gente acha que o permanecer nele
nós fomos ligados por um fitilho chamado Espírito Santo que sela, que marca, dá um selo de qualidade. E quando fomos enxertados na videira verdadeira, pronto e acabou. Importa é estar agarrado nele. Ei, mas com o tempo vai bater o sol, a chuva, o barbante pode arrebentar. Você está querendo dizer o que, pastor? Pode perder a salvação? Não, você pode descolar dele. Você não percebe, mas começa a descolar. E está achando que está frutificando, está achando que a vida está boa, está achando que está dando tudo certo. Irmãos, para nós pastores é um desafio a gente manter uma vida diária, onde a gente percebe que tudo que nós temos que fazer é uma devocional. Não ler Bíblia apenas para preparar sermão como estudo, mas Bíblia servir de pão diário. Senão, vai descolando. Quando vê, infrutífero. Às vezes uma bênção no púlpito, porque Deus é misericordioso, tem compromisso com a palavra, mas você vai ver a família um desastre, problemas múltiplos, e a gente vai empurrando isso com a barriga como se não estivesse acontecendo. Quantas pessoas hoje vivendo de uma maneira infrutífera, sabe por quê? No processo de transformação do enxerto, foi selado, selo de excelente qualidade, o Espírito Santo sela, marca, DNA novo, e Deus vai dando toda a seiva, todo o vigor, mas vai descolando com o tempo e não consegue perceber que não cresce mais qualitativamente, nem muito menos quantitativamente. Todo processo de enxerto visa isso. Segundo lugar, todo enxerto visa fortalecimento. É isso mesmo, gera um ramo cada vez mais forte, resistente. Essa técnica garante que uma planta frágil, e abra um parêntese, vale a pena explicar, o enxerto, ele só tem cabimento para plantas que possam frutificar. Se você tentar fazer isso com uma planta que não gera fruto, não vai dar certo. Por isso que usa a expressão enxertados. Porque o propósito final é a frutificação. Mas aquele ramo frágil, você pega ali, você viu ali aquela parte, né? Tem a parte que é a doadora, aquela que vai entrar ali em contato, que é o ramo. Tem a parte que é chamado cavalo, que está plantado no chão. O cavalo que está no chão sempre tem um tronco maior, ele é mais robusto e tem que ser. Se você tentar fazer o contrário, não vai dar certo. Sabe por quê? Esse que está fincado no chão, que é o cavalo, que é o ramo mais robusto, ele que vai fortificar esse galho fraco. Quando ele começa a passar seiva, quando o processo de transformação é feito, esse ramo nunca mais terá resistência que outrora. Ele é muito mais resistente. Por isso, que bendito seja Deus e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, Deus já providenciou tudo, Deus já tem tudo de bom e de melhor. E quando fala que Ele já nos abençoou, não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Se já aconteceu, se isso já é bênção na minha e na tua vida, é preciso perceber que tipo de bênçãos são essas. Você é cordeiro com Cristo, pois se somos filhos, somos também herdeiros. E como herdeiros nós temos uma série de direitos. Coisa boa é herdar alguma coisa, né? Herdar coisa boa, claro. Porque tem herança que é maldita. Mas herda alguma coisa, irmãos. Eu fico pensando na parábola do filho pródigo. Quando aquele jovem volta. Calça assim, pega uma capa para ele, bota um anel. O que é isso? Se meu filho estava morto, reviveu. Ele foi novamente enxertado.
E como enxertado agora, ele não vai viver aquela vida que tinha, não. A vida dele é diferente, anel, autoridade. Ele recebe tudo do bom e do melhor. Exatamente isso que Deus nos faz como filhos adotivos. Mas para quê? Para a gente viver uma vida de qualquer forma? Não. O Senhor providenciou tudo, o Senhor nos capacitou. Somos ramos cada vez mais fortalecidos, parrudos. E não é qualquer vento e qualquer tempestade que vai quebrar a gente. Não pode ser. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos resistir às tentações. Resista. Mas eu não aguento quando eu vejo isso. Resista, porque você foi enxertado nele. O pecado não te domina mais. Agora você tem autoridade sobre o pecado. Você foi enxertado nele. Então, como enxertado nele, olha o que a palavra fala, que vigor, que fortalecimento que Deus dá. Isaías 40, 29 e 31. Ele fortalece ao cansado e dá força ao quem não tem nenhum vigor. Até os jovens vão ficar exaustos. E os moços tropeçarão e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, o que vai acontecer? Renovarão o quê? Ou seja, está ligado na videira, está firme com ele, meu irmão, é fortalecimento. É tanto crente andando na igreja, parece que está naquela granja. Sabe aquela granja daquele frango chamado tô fraco? Pastor, ora por mim, tô fraco. Aí você ora. E resolveu aquele problema. Aquele problema eu resolvi, pastor, mas agora tem um, tô fraco. Tem gente que chega dentro de igreja, parece presidiário, meu, arrastando uma bola pesada. Ele entra pelo corredor, você dá pena. Eu falo, mamãe, solta isso aí. Não posso, isso aqui é que isso aqui é o meu ganha-pão. Mas que peso está arrastando. Mas por que está vivendo assim? Sempre cabisbaixo, sempre rastejando, sempre lá no chão, rasteiro, uma vida rasteira. Porque me parece que as pragas, o gafanhoto, as doenças, os pesos estão muito fortes sobre a sua vida. E não aprenderam com o ramo, com a videira verdadeira, que diz: aprendo de mim que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, o meu fardo é o quê? É leve. É leve. A menor tentação, provação, estão sempre caindo. Irmão, qual é o teu ponto cego? Aquele ponto que te desequilibra. Você sabe qual é? Você já viu o carro quando você vai dirigir? Tem sempre um ponto cego que você não enxerga. Qual é o ponto cego da tua vida que você sempre cai, te tira do sério na menor provação? Que você não tem resistência nenhuma. Tem gente que não tem pavio. Qualquer coisinha. Tem gente que é com dinheiro. Tem gente que é com fofoca. Vou te contar uma aqui, irmão, para orar, hein? Cria um ciclo. O que é falado, 90% que é falado em rodas dentro de igreja, irmão, ninguém ora, fica circulando. Você quer falar alguma coisa? Fale com Deus. Pouquíssimas pessoas. Sabe por que a igreja hoje está cada vez mais enfraquecida? É porque não ora. Oração traz poder. Aí você vai lá, divulga uma coisa, aquilo serve mais para fofoca do que para fortalecimento. Cuidado, às vezes você está tentando botar uma vitamina no teu problema, que você está fazendo enfraquecendo a causa. Ah, pastor, eu fui lá e pedi, eu divulguei, e a gente tem aquela coisa assim, né? Quanto mais gente orando, se todo mundo estiver orando, aí Deus vai responder. Eu vou incomodar o céu. Como se a gente pudesse dobrar a Deus. A gente tem aquela falsa sensação que fortalecimento está numa coisa que não está, enquanto que nas coisas mais simples
da vida. Deus criou um sistema imunológico espiritual quando fomos enxertados nele, doutor Renan. E tudo hoje é psicossomático. Não adianta estar bem fisicamente e estar mal emocionalmente. Não adianta estar bem emocionalmente e estar mal espiritualmente. Você vai somatizando tudo, irmãos. Eu vou no médico hoje, aliás, está assim, tudo que eu vou no médico, eu tenho até assim, me perdoem os médicos, né? Dificuldade, eu acabo descobrindo um monte de coisa que eu não sabia, irmãos. A gente deve ir sim, irmãos. Mas eu chego lá, eu fico assim, doutor, mas tem mais... entendi. Agora eu estou entendendo. Aí agora eu fui numa médica do sono, irmãos. Assim, a médica queria me levar a ter uma vida de atleta para eu chegar à noite. E está assim, tão exausto que eu não ia ter um sono, não. Eu ia ter um apagão. Me proibiu tudo. O senhor não pode tomar café? Eu falei, não tomo. O senhor não pode comer chocolate? Eu falei, raramente. O senhor não sei o que lá, o senhor não sei o que, o senhor não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Eu estou me tornando um vegetal. E agora? O senhor corre de manhã 10 quilômetros, na hora do almoço o senhor pedala, digo, nada, quando for à noite o senhor pedala. Falei, depois, vou ficar uma semana no Norte Dó aqui, esperando o quê? Não tem como, irmão. Deus criou o melhor sistema imunológico do mundo. Quando fomos enxertados na videira verdadeira, há fortalecimento, há empoderamento. Não tem como mais a gente viver aquela vida, sabe, toda vez caídos, prostrados, sempre cabisbaixos, sabe por quê? Meus irmãos, nós temos que ter motivos de grande alegria quando passarmos por provações. É o que a palavra fala. Deus, que provação, louvado seja o nome do Senhor. Deus, comprei um celular em 12 parcelas. No primeiro mês, quando eu ia pagar a primeira parcela, o camarada levou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu estou vivendo um drama aqui agora. Que provação, pastor. Irmãos, tem uma coisa aqui, tem um detalhe nisso, hein? Tem muita coisa que é semeadura, que você semeou mal, você tá colhendo. Aí quer botar na conta do outro lado lá, porque o Satanás, né? Miserável esse Satanás, né? O vil tentador, pastor, aquele bicho é ruim. O vil tentador, ele está fazendo o papel dele, meu irmão. É roubar, matar e o teu é ter vida e vida abundante nele. É não viver cabisbaixo, prostrado e achando que você não tem condições de vencer o pecado, de vencer aquilo que está vindo sobre você. Porque a Bíblia fala para cada um de nós e ela sempre vai nos desafiar a isso, a resistir o diabo. E ele... resistência. Mas como? Se o DNA espiritual é sempre fraco, sistema imunológico lá embaixo, só vê, sai daqui de um culto, pega ali na esquina um resfriadinho, já está aqui mal. Já viu resfriado espiritual? Depois eu explico para o irmão. Tem gente suscetível a toda virose espiritual, é contaminado por tudo espiritualmente falando, sistema imunológico fraquíssimo, mas quando você está enxertado nele, você cria um sistema fantástico, sabe por quê? Hoje, meus irmãos, considere motivo de grande alegria, e você precisa saber que isso, as provações vão te fortalecer e não te derrubar. Pense em José do Egito, vamos fazer com analogias, José do Egito e Sansão. O que o Zé falava? Meus irmãos me venderam, o povo aqui me traiu, copeiro não lembrou de mim. Raça, não. Deus permitiu isso tudinho para me colocar à frente, para me tirar de presidiário a governador. Sabe o que é isso?
Que ramo firme. Agora olha para a vida de Sansão. A mãe dele, desde o ventre, voto, nazireu. Não toque nada imundo. Não pode tomar bebida fermentada. Não passa navalha sobre a cabeça. Rapaz, Sansão conseguiu quebrar os 3 princípios. A gente gosta de enfatizar e falar da navalha. A gente só se esquece anteriormente o que ele fez. Ele quebrou todos os princípios, todos, que era o que o mantinha enxertado na videira. O pior, aí passa motivo de vergonha, virou chacota na mão dos inimigos. E a primeira coisa, para quem está enfraquecido, que ele perde é a visão. Arrancar os olhos de Sansão. Primeira coisa, quem está enfraquecido começa a não enxergar o que precisa. E depois, lá num lapso de misericórdia de Deus, ele agarra aquelas colunas e fala: Deus, só mais essa vez, me dá aquela força, me dá. E diz que Sansão, no único dia, ele fez, combateu os inimigos, como deveria ter feito a sua vida inteira. Ele matou mais inimigos naquele dia do que em toda a sua vida. Irmãos, nós fomos enxertados na videira, sabe para quê? Para a gente lutar com as armas certas. Pare de lutar com armas erradas. Tem gente perdendo guerra e batalha por conta disso. Nós temos que lutar contra principados, contra potestades. Porque lá em casa meu inimigo é meu marido. Porque lá em casa meu inimigo é meu filho. Agora está um negócio desse, irmãos, assim, pai que não fala com filho e que não fala, está um tal de doido. Eu nem consigo entender isso, não. Não se falam, não. Como é que fica isso, irmãos? Aí você vai ver toda a família adoecida, toda a família, que peso a família carrega. E o apóstolo Paulo, quando foi fazer a ceia, e a ceia tem aquela produção da comunhão, né? Ele dizia assim: examine-se, porque quem não examina, vai fazer para condenação. Agora, pior, ele diz lá no verso 30, por essa razão, há muitos entre vós fracos e doentes. Fracos. Apesar de ter sido enxertado, está sempre fraco. Eu quero que você saia desse culto após ouvir essa palavra e você vai dizer no reino espiritual: não é qualquer vento que vai me quebrar, não é qualquer tempestade que vai me abalar, porque eu serei como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor me enxertou nele para viver uma vida de firmeza, de propósito, e pode vir o que for, sabe por quê? Não tem altura, não tem profundidade, não tem nenhuma criatura que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós precisamos sair daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Chega de viver uma vida apática, sistema imunológico lá embaixo, espiritualmente sempre com sentimento de derrotismo, de fracasso, porque o apóstolo Paulo dizia que tudo se fez novo, é uma realidade nova, por isso ele fala: mas não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é dínamos, é poder, você tem poder. Igreja às vezes tem uns problemas aqui, que tem pessoas que às vezes manifesta um negócio num canto ou outro. Eu gosto, quando eu vejo aquele movimento, sempre tem o seguinte insight: chama o pastor. Irmãos, eu vou ser o último, eu vou chegar de maneira lenta e gradual. Vou falar igual eu falava assim com meus filhos: tu vai se machucar. Não vou não, se você se machucar, eu vou devagarzinho te levar para o hospital. Você sabe por quê? Porque você tem poder para pisar na cabeça da serpente. Deus te deu autoridade. E a autoridade não é para você transferir, é para você exercitá-la.
Aconteceu, adote as providências no reino espiritual, que Deus vai te honrar. Meu irmão, se nós já vencemos o último inimigo, que é a morte, se o Evangelho te empodera a viver fortalecido, se estamos realmente com disposição para enfrentar o que for, porque nós não estamos sozinhos, sabemos quem luta as nossas causas, as nossas pelejas, sabemos quem nos fortalece, sabe por quê? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o apóstolo fala: eu sei passar necessidade, eu sei viver privações, eu sei viver tudo. O pessoal acha que esse poder aqui é para conquistar. Não, é para suportar momentos difíceis, é para não quebrar, para não viver prostrado. Quando tiver um momento que está tentando te derrubar, te jogar para baixo, você deve declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou enxertado na videira verdadeira. Não é você, não é esse drama, não é essa circunstância que vai me jogar no chão. Não. Você é dotado de poder para suportar momentos difíceis. Sabe por quê? Porque fiel é o Senhor, e Ele os fortalecerá. E diz a palavra: e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 5, verso de número 3. Para terminar, nós fomos enxertados para quê? Para uma melhor possibilidade de restauração. Esse negócio de célula-tronco, guarda aqui, lá na frente precisa dali. Vai que na frente vem uma doença, uma dificuldade, você para tratar fica muito melhor. Sabe o que eu acho legal na vida do crente? É que nós estamos ligados numa célula-tronco, que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Que coisa linda, irmãos. 2 palavrinhas hebraicas chamadas tselem e demut, que quer dizer imagem e semelhança. A célula-tronco da seiva do trono de Deus está sempre disponível para mim e para você. O ferimento que você tiver, Deus está pronto para regenerar. Olha que coisa linda, irmãos, desse enxerto. Ah, pastor, eu caí. E alguns falam assim, sabe, Fábio? Cair do homem, eu levantar de Deus. Eu fico: peraí, você está falando isso para justificar o pecado? Ou porque existe uma máxima? Outros vão dizer assim: pastor, está na Bíblia. Eu falei: só se for em Heresias 5,17. Mas tem uma máxima nessa questão, sabe por quê? A gente temos que agradecer ao Senhor por toda a bondade, a grandeza, a sua providência, porque o Senhor sustenta todos os que caem. E diz mais: e levanta todos os abatidos. Salmos 145, verso de número 14. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus faz, e a enxertia permite isso, é uma regeneração rápida, pronta, após um incidente, após alguma coisa que é uma praga, após um galho quebrado. E como já que fomos enxertados, tudo que a palavra nos diz, nós devemos fazer. Por quê? Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós estamos diante de uma nova realidade. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Se ele não tem domínio sobre nós, se colamos tecido com tecido, se hoje há sangue com sangue, e o que nos qualifica para isso? É o derramamento do sangue do Cordeiro. E alguns vão pensar assim: pastor, mas que sangue é esse? Para quem não sabe, irmãos, sangue também é tecido. Sangue é tecido.
E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quando junta o sangue da videira verdadeira, esse sangue é enxertado com o tecido do nosso sangue. A regeneração deve ser imediata. O homem cai, mas logo deve se levantar. Não há mais justificativa para pecado. Bote isso na sua cabeça: pecado sempre será opcional. Porque em toda provação, você sempre terá a oportunidade de dizer: eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero. Senão você quebra o livre-arbítrio. Quando enxertados nele, nós não podemos achar o pecado normal. O que mais tem dificultado o processo de renovo, de regeneração, essa coisa chamada pecado. São sentimentos ruins que a gente vem guardando. O problema é quando a gente transforma pecado em estilo de vida. E tem gente que está vivendo cabisbaixo, uma vida indigna, não frutifica. E se esquece que Deus te trouxe aqui para te levantar. Provérbios 24:16 diz: pois ainda que um justo caia 7 vezes, 7 vezes tornará a se erguer. E os ímpios toda a vida serão arrastados para a desgraça. Irmão, para viver na desgraça, para viver sem regeneração, isso é vida de ímpio. Você foi enxertado. Hoje Ele te chama para regenerar. Qual é a área da tua vida que precisa hoje de um toque espiritual e ser regenerada? Vê se você não está guardando a tempo sentimentos ruins que te dominam. Vê se não tem muita coisa na tua vida hoje que é pecado, e tudo que você não domina vai te dominar, vai te arrastar. Aí vive sempre machucado, ferido. Não se conforme com o pecado, com sentimentos ruins. Isso vai te levar a uma vida doentia, suscetibilidade para pragas entrarem, gafanhotos tomarem conta. Não permita isso. A queda de um homem lá no Éden, o primeiro Adão, gerou consequências terríveis para todos nós até os dias de hoje. Mas o levante do segundo Adão, que nunca pecou, nos regenerou nele, para que nós tivéssemos uma vida vitoriosa sobre o pecado. Chega de andar cabisbaixo, chega de se conformar com pecadinho de estimação. Esse pecadinho hoje eu já acordei, já fiz de novo, ontem também. Qualquer oportunidade que tem eu corro, eu vou lá, eu pratico. Não, pare com isso. Deus quer te levantar hoje, quer te regenerar. O Senhor quer fazer coisas grandes na minha e na tua vida. Sabe por quê? Se o pecado não tem domínio, se nós não estamos debaixo da lei, debaixo dessa graça, como é que você tem reagido com os fracassos? Como é que você reage com as suas quedas? Posso te responder? Primeira coisa que você vai fazer: achar um culpado para os seus fracassos. Eu estou assim porque fulano, sabe, fulano não vale nada, irmãos. Esse tal de fulano eu nunca vi valer alguma coisa. 2 coisas na vida que eu nunca vi valer nada: é o Satanás e o fulano.
Segunda questão, em meio aos fracassos, em meio às quedas da vida que a gente tende a fazer, vitimizar. Ah, meu Deus, eu peguei Covid, tive febre de 40 graus. Fiquei uma semana com dor no corpo. O outro que está ouvindo a história, irmão, o que ele fala? Tu não sabe o que é Covid? Tu não sabe o que é Covid? Covid tive eu. Meu Covid, eu tinha 46 graus de febre, irmão. Eu providenciei um chuveiro que já caía água da geladeira para estabilizar minha temperatura corporal. Perdi olfato, paladar, visão, tato. E tem parte que até hoje ficou prejudicada. O terceiro que está ouvindo, o que ele vai dizer? Quem teve Covid fui eu, irmão. 40 dias internado num CTI. E fiquei 60 entubado. Me levaram para casa entubado. Irmão, o que me admira é a nossa capacidade de vitimizar até para contar desgraça. A gente quer que a nossa desgraça seja maior do que a do outro. A gente compete desgraça. Olha só, irmão. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Nós precisamos de uma regeneração, nós precisamos de perdão, nós precisamos sair daqui com uma vitória sobre o pecado. Não pode ter domínio, fomos enxertados para frutificar. Enquanto estivermos vivendo vida de pecado, cheio de sentimento ruim aqui, olha aqui, está cheio. Aí finge que não tem não, tem sim, tem mágoa, tem falta de perdão. Tem raiz de amargura. E é tão bom quando a gente fala assim: Deus me ajuda, regenera aqui dentro. Eu já contei minha história para vocês de ter que emanar um perdão para um cara que planejou o plano de sequestro do meu filho. E apesar dele ter um único filho na vida que se chama Anderson, em homenagem a mim. O nome do filho dele é Anderson, em homenagem a quem? A esse. Irmão, toque em filho, desequilibra qualquer um. E eu tenho que olhar para ele e dizer: eu te perdoo. E aqui dentro está limpo, sabe para quê? Para minha vida frutificar. O que ele vai fazer é problema dele. Agora, como eu reajo, é problema meu. Ele não vai dominar meus cafés da manhã, ele não vai dominar meu almoço, ele não vai dominar na hora que eu for dormir, que eu quero botar minha cabeça do travesseiro e ficar pensando: ah, se eu pudesse pegar aquele cara, eu ia esfolar ele no canivete. Não. Como que eu reajo? Como é que você reage? Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Você entendeu por que você foi enxertado? É impossível você sair daqui dessa manhã com pecado te dominando. É impossível você sair daqui dessa manhã com sentimentos ruins. É impossível você sair daqui dessa manhã com sistema imunológico baixo. É impossível você sair daqui nessa manhã e dizer: ah, minha vida não frutifica mais nada, nem qualitativa, nem quantitativamente. O Senhor te enxertou para você viver uma vida abundante nele. Eu quero te convidar agora a reclinar a tua cabeça, fala com Deus. Eu já quero desafiar, eu vou fazer isso domingos aqui. Você está dizendo assim: pastor, eu quero frutificar 100 por 1.
Qualitativa e quantitativamente não estou conseguindo, mas entendi o enxerto que Deus fez. Eu vou viver agora para isso. Eu quero orar com você, por você. Eu quero te desafiar. Sair do teu lugar, vem aqui à frente. Você que está falando assim: Deus, eu não aguento mais viver, sabe, com o meu sistema imunológico espiritual baixo. Eu quero. Pode sair, vem. Isso, pode vir. Você que está dizendo: chega, eu não vou viver queda, eu não vou viver dessa forma. Pode vir. Se o Espírito está te tocando, sai. Não fica olhando para o lado não, irmão. Não fica. É você e o Senhor. É vocês. Nós vamos adorá-lo. Nesse momento de adoração, você vai dizer: Deus, tem coisa aqui que está me dominando, mas eu vou sair daqui. Eu sei que isso não terá mais domínio na minha vida. O que importa é que eu venha frutificar. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, ser mais resistente. Eu não vou ser esmagaçado, quebrado por qualquer vento, por qualquer dificuldade. Mas alguém vem, irmão, pode vir, sai do teu lugar enquanto adoramos ao Senhor, pode vir. A igreja inteira orando. Senhor, o meu passado, teu sangue. Há mais alguém dizendo: eu quero. Guarda o meu coração, Pai. Me fortaleça, Deus. Eu fui enxertado num ramo bravo, mas Deus está mudando o meu DNA. Deus tem uma nova proposta. Deus tem um novo sentido. E Deus vai fazer a minha vida frutificar. Há mais alguém lá na galeria? Vem, o Senhor te chama. Isso, glória a Deus. Os ousados estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja vai estar de pé nesse momento. Você pode vir. Você que está dizendo: pastor, eu preciso, eu careço disso. Quantos estão no chat conosco nesse momento dizendo: pastor, eis-me aqui. O objetivo final da enxertia é frutificar. Pode vir e se prepare, porque Deus vai fazer na sua vida. Mais alguém?